Sejam todos muito bem-vindos ao Que Saúde é Essa podcast, um espaço onde falamos de saúde de forma profunda, trazendo dicas importantíssimas, informações atuais para você que nos assiste e quer cuidar cada vez mais da saúde. E no episódio de hoje eu trouxe um amigo de longa data, também nutricionista, e que decidiu se especializar na área de fertilidade. Então, apresento aqui a vocês Omar de Faria. Omar, primeiramente, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que a gente não se via já há uma longa data. Fiquei muito feliz em ter te visto. E eu queria que você começasse se apresentando, para quem não te conhece, falando como você acabou chegando nessa área de fertilidade, porque a gente começou a estudar junto. Sim. Nutrição esportiva. Foi. Então, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. Bem, boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. Meu nome é Omar de Faria, nutricionista, Brasília, 15 anos já de profissão. Assim como o Camilo falou, nos conhecemos na pós de nutrição esportiva. Vamos falar de anos, né? 2015, então tem 10 anos atrás. Sim. Que nós tivemos nessa pós, né, de esportiva funcional. E antes desta pós, e obviamente também após ela, eu foquei bastante na área da nutrição esportiva. Uhum. Era realmente nutrição esportiva e estética, que foram as duas especializações que eu fiz até então no tempo, eram as áreas que eu queria seguir, né? E tanto a nutrição esportiva voltada para o atleta propriamente dito, quanto para o praticante de exercício físico. E 2018/2019, eu fiz parceria com uma acupunturista lá do prédio, onde eu tenho um consultório. Ela é fisioterapeuta, acupunturista. E uma paciente em comum falou assim: olha, eu vou lá na fisioterapeuta tal, na acupunturista, ela fala a mesma coisa que você, mas com a visão da medicina oriental, e você também fala do mesmo jeito, então eu acho que vocês deveriam se conhecer e fazer uma parceria. Olha só. E aí ela ficou nessa brincadeira, ela levava informação para mim, eu levava informação para ela. Aí até que essa fisioterapeuta acupunturista foi até o meu consultório, o nome dela é Ayla, e nós fomos fazer uma parceria de indicar pacientes um para o outro, né? E aí, em contrapartida, eu cuidava da saúde dela e ela cuidava da minha. Então, eu comecei a ir no consultório dela para poder realizar a acupuntura. E aí, eu olhava o quadro que ela tinha assim na parede, várias fotos de bebês. Eu ficava pensando assim, cara, será que essa mulher fura essas crianças? Não tem cabimento não, velho, acupuntura em bebê? E aí eu comecei a conversar com ela, ela falou, não, porque existe uma visão da medicina oriental onde nós fazemos acupuntura para melhorar a fertilidade da mulher. E não só a fertilidade, mas também tratar algumas desordens, como dor gerada pela endometriose, desorganização do metabolismo relacionado aos ovários policísticos. Eu falando assim, pô, que legal. E aí comecei a fazer acupuntura para ela, para a questão de estresse e dor crônica. E aí nós fomos trocando figurinhas, e aí nesse mesmo ano eu comecei a atender em São Paulo. Comecei a 2019, basicamente o ano inteiro, atender em São Paulo. Fui um grande congresso de imersão de marketing, empresariado, entre outras coisas, e conheci uma mulher que estava com dificuldade de engravidar. Eu falei que eu atendia em São Paulo, ela falou assim, vou me consultar com você, mas eu era totalmente cru sobre fertilidade. Endometriose, eu já tinha ouvido falar em algumas práticas da nutrição que poderiam melhorar essa condição. Só que eu falei assim, cara, tô precisando aprender sobre esse negócio pra ontem. Aí eu fui até a Ayla e falei, olha, vou começar a atender uma mulher que tá com dificuldade de engravidar, já teve aborto, etc, me ajuda. E aí num belo dia lá sentamos a bunda na cadeira e começamos a conversar sobre saúde da mulher mediante a visão da medicina oriental. E eu comecei a fazer as correlações bioquímicas e fisiológicas, que é a base que a gente gosta pra caramba. Eu falei, cara, que legal. Quando eu atendi ela, eu pude sentir ali como que era angustiante o processo de não conseguir, né, conceber um filho. E aí, bem, foi crescendo de fato uma vontade de mim de falar assim, cara, eu preciso ajudar essas pessoas. E
com a nutrição, nós sabemos que a gente consegue atuar em todas as áreas que está relacionada à saúde do ser humano. E aí comecei a tentar buscar mais sobre a área. Aí ela começou a me indicar algumas pacientes para resolver alguns problemas de metabolismo, inflamação, saúde intestinal. E aí eu comecei a falar assim, cara, eu acho que tem um propósito muito maior. Não muito maior, muito grande nessa área. E aí, no final das contas, em 2019, essa fisioterapeuta acupunturista virou minha namorada, veio a pandemia, inclusive ela está ali sentada e não vai me deixar mentir em nada do que eu estou falando. Eu estou vendo ela rindo ali. Veio a pandemia, ficamos juntos na pandemia. Então a pandemia foi excelente para vocês. Demais, né? Ela casou. Olha só, casamos na pandemia. Foi muito bem-vinda para vocês. Mudamos, ficamos juntos, continuamos atuando assim que foi liberada a parte de atuação profissional, comércio, etc. Não podíamos ir para a casa dos nossos pais. Ficamos juntos, escrevemos um livro. Nossa, não sabia disso, Omar. Nutrição funcional, medicina e medicina oriental. Caramba! Que aí, inclusive, nós intitulamos carinhosamente esse livro por um guia para tentantes. Muito legal. A visão da nutrição funcional, medicina e medicina oriental. E como é que as pessoas conseguiriam acessar esse livro que vocês fizeram? O que nós fizemos? Né? Escrevemos esse livro em 2020, fizemos o lançamento dele apenas online em 2020. Basicamente, para um lançamento de um livro de 200 páginas foi algo muito legal. E aí, o que nós estávamos pensando? Em editoriar o livro. Até buscamos isso em 2020 e 2021, só que nós pretendemos focar na parte digital. Aí até que esse ano, inclusive, estávamos conversando, começamos a atualizar o livro e nós vamos editoriar e lançar esse livro físico. Nossa, que maravilha! Então vai ter todo um processo de atualização que mudou assim drasticamente de 2021 para cá essa área. E aí vamos terminar de atualizar, editoriar e provavelmente até o final do ano nós vamos estar lançando ele fisicamente. Nossa, que fantástico! Então, uma oportunidade enorme para muita gente estar assistindo, em primeira mão, saber dessa novidade que está chegando, um livro muito legal. E aí foi assim que eu entrei na área da fertilidade, através da influência realmente muito forte da Ayla. O que a paixão não faz, né? O amor. Você tá vendo? O que a mulher não fez com o cidadão? E aí aprendi a realmente amar a atuação na área, mas também enxerguei meu propósito. Eu não deixei de atender nutrição esportiva, continuo porque é a área que me fez, inclusive, estar na nutrição. Então eu continuo nos congressos de nutrição esportiva, lendo e etc. Não é à toa que eu ainda trabalho na área, desenvolvendo suplementos, palestro ainda pelo Brasil falando de nutrição esportiva, mas conciliando também a nutrição e fertilidade. E o que mais me chamou a atenção? Os pacientes que foram da nutrição esportiva, hoje são pacientes na área da fertilidade. Olha só que maravilha. Então eles deram sequência aí ao cuidado na saúde deles, porque não deixa de ser um cuidado na saúde. Que legal. Então agora você ampliou o leque de opções para trabalhar. Com Isso certeza. É muito legal. Parabéns, Omar. São essas áreas. Que legal. Eu acabei me empolgando aí com a presença do grande Omar aqui e nem me apresentei, mas eu sou o Camilo Bricem, sou nutricionista esportivo, clínico funcional e trabalho com uma abordagem bastante integrativa. E hoje a gente vai falar muito sobre saúde como um todo, mas dando uma ênfase maior a essa parte de fertilidade. E Omar, uma das perguntas que eu tenho para você é: quais são os principais erros que você percebe das mulheres, homens que chegam até o seu consultório se queixando com dificuldade para conseguir engravidar? Tá, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Há um processo nessa caminhada que é conhecido e um processo que é desconhecido. Então, se nós fôssemos retratar qual que é o maior erro dos pacientes quando chegam ao consultório que estão tentando engravidar e não conseguem, não é porque somos nutricionistas, Camilo, é alimentação. Então nós observamos um padrão alimentar muito ruim que me leva a uma composição corporal inadequada e que me leva a exames bioquímicos não adequados. E antigamente,
né? Acredito talvez no tempo da sua mãe, da minha, das nossas avós, parecia que era assim, relação sexual engravidou, papum. Uhum. E não deixa de ser verdade. Hoje não é assim mais que funciona. O ser humano veio fazendo processos adaptativos devido à programação metabólica. E nós, quando falamos em programação metabólica, estamos falando programação metabólica fetal e gestacional. Então, foi havendo mudanças no comportamento metabólico do ser humano por essa programação que foi decorrer dos contaminantes ambientais que estão aumentando de uma maneira drástica e o padrão alimentar que cada vez mais sendo adotado ultraprocessados, corantes, conservantes, edulcorantes, alterações intestinais, uso de drogas, uso hormonal, enfim. O nosso cotidiano hoje é um contexto social muito diferente de 30, 40 anos para trás. E todos esses fatores vieram programando as mulheres para terem doenças relacionadas ao aparelho reprodutor mais cedo. Uhum. As mulheres que na década de 80 entravam na menarca com 17, 18 anos, hoje entram com 11, 12 anos. Levando então talvez uma janela de tempo para conseguir uma gestação mais curta, porque o que hoje mais está sendo comum é ver uma mulher de 38, 40 anos, sem filho, já começando a apresentar sintomas da menopausa, ou a perimenopausa. Tudo isso por conta de práticas de estilo de vida totalmente ruins e desordenadas. Então, por que isso é de fato um erro? Porque hoje se tem conhecimento, pega o celular, se você for olhar o Instagram, tem perfis de inúmeros profissionais falando medicina e nutrição de verdade e daquilo que nós não podemos estar fazendo, mas que ainda se faz. A parte não conhecida desses pacientes, que aí eu acho que a gente não poderia falar erro, né? É que infelizmente alguns conceitos ultrapassados, eles se mantêm como verdades. Omar, o que você quer me dizer? Exemplo. Uma mulher que ela está no período menstrual e que sente cólica, sente dor, sente excesso de dor nas mamas, que é mastalgia, tem um fluxo de sangue muito desordenado, o fluxo menstrual, provavelmente ela passou por um profissional que falou que isso é normal. Não, isso aí é normal você sentir no período menstrual. E que na verdade não é normal a mulher sentir quase nada no seu período menstrual. E aí ela, acreditando numa orientação profissional, que não quer dizer que seja errado. Às vezes há 10, 15 anos atrás era visto normal pela medicina pelo processo fisiológico em decorrer daquele momento. Só que hoje já não é mais, já temos comprovação de que isso não pode acontecer. E ela vem se arrastando então por 10, 15 anos sentindo todos esses sintomas que retrata de fato doenças. E muitos médicos falando que é normal. Falando que é normal. E que quando ela resolve engravidar, tenta, não consegue, que ela busca uma medicina mais especializada na área da fertilidade. Aí quando eu falo medicina, eu estou falando de nutrição, da acupuntura, da medicina oriental, da medicina ocidental, que pode ter um processo investigativo mais minucioso. Ela descobre que tem uma doença que se arrastou por 15 anos e que realmente pode estar chancelando ela uma infertilidade. O homem não foge do processo. Os holofotes, eles são muitos, mas são muitos virados para as mulheres. 50% da infertilidade hoje de um casal é da mulher e 50% do homem. Isso é dado estatístico de literatura a nível global. O homem, ele também passou pelo seu processo de programação metabólica fetal de maneira inadequada, fazendo com que ocorresse alterações no aparelho reprodutor, tanto de forma estrutural quanto também bioquímica, permitindo com que, exemplo, década de 50 era década de 70, década de 90. Era normal o homem ter aproximadamente 50, 60 milhões de espermatozoides por ml de sêmen ejaculado. Hoje é considerado normal 16. Então existe inclusive um trabalho epidemiológico que foi um dos melhores, publicados em novembro de 2021, que mostra que o homem teve quase 57% na redução da produção espermática nos últimos 40, 50 anos. Então percebe-se que de fato o homem também está vindo em uma programação possível para não ter filhos.
relacionados ao estilo de vida, mas olha que interessante, o quanto que falta investigação da saúde masculina. Hoje é muito comum fazer o quê? Para um rastreamento de saúde masculina, exames bioquímicos, e se ele não falar que está sentindo algo relacionado ao seu aparelho reprodutor, a parte sexual, não se pede espermograma, não se faz ultrassom de bolsa escrotal, não faz isso com um Doppler para saber se tem alguma alteração no processo de vascularização do testículo, não faz nada. E o homem veio trazendo essas possíveis alterações, tanto metabólicas quanto de programação do desenvolvimento do aparelho reprodutor, que ele também não sabe que ele tem que fazer exames. E simples. É comum na prática clínica solicitar espermograma? Não é. E cara, impressionante. O espermograma ele tem a ver, na sua análise mais essencial, é entender como é que está a saúde do aparelho reprodutor, que não é tão simples quanto se pensa. O homem tem uma bolsa escrotal, um testículo, uretra, próstata e pênis. Não. Nós estamos falando de túbulos seminíferos dentro do testículo, estamos falando de epidídimo, estamos falando de ducto deferente, estamos falando de vesículas seminais, estamos falando de próstata, estamos falando de uretra e de pênis. Então, existe uma complexidade maior por detrás, e que, associado a um quadro, por exemplo, da pandemia que nós tivemos, houve complicações sérias no aparelho reprodutor masculino dos homens que a maioria ainda não sabe. Inclusive a própria infertilidade permanente é um desses quadros. Então tem a parte de estilo de vida, que é o erro que cada um está cometendo, tanto o homem quanto a mulher, e é a parte que eu chamo de ponto cego, tanto da investigação da saúde da mulher quanto da investigação da saúde do homem, relacionados à parte da fertilidade. Fantástico. E isso é muito legal, porque eu tenho acompanhado isso por muitos e muitos anos. A mulher era a culpada quando o casal não conseguia ter os filhos, né? Quando não conseguia engravidar. E com a ciência avançando, a gente estudando cada vez mais, a gente foi vendo que, cara, dependendo da qualidade daquele pai, né? Do homem, insuficiências nutricionais, insuficiência de vitaminas e minerais que muitas vezes os médicos e até alguns nutricionistas não pedem para analisar, excesso de bebida alcoólica, estresse, noites mal dormidas, cara, é um homem que vai ter muita dificuldade em engravidar a mulher, e a coitada, muitas vezes a culpa cai nela. A culpa é não. Então é importante que o público saiba que é importante que o parceiro, o homem, também se cuide muito quando ambos quiserem engravidar. E eu achei muito legal também que você comentou dessa questão das crianças, dos pré-adolescentes, às vezes menstruando antes da hora, e muito a ver não só com a parte da alimentação, mas essas maquiagens, cosméticos, que cheios de químicos artificiais. Então as famílias têm que tomar cuidado com isso, né? E eu queria que você me falasse, ainda dentro dessa questão de erros que os pacientes chegam, de quais são vitaminas, minerais, nutrientes que você percebe ou insuficiências ou níveis menores do que deveriam e que comprometem esse processo de engravidar. Bem, aquilo que hoje está dentro da nossa capacidade de metrificar, e quando eu falo metrificar, é conseguir metrificar da forma correta determinados minerais, determinadas vitaminas, porque hoje sabemos que não necessariamente aquilo que é dosado apenas no sangue está retratando realmente a realidade da concentração dessas vitaminas e minerais a nível corpo. Então, queria eu poder solicitar a análise dos minerais e vitaminas de maneira eritrocitária, para tentar identificar realmente quanto que o meu corpo tem dentro da célula e o quanto que está presente apenas ali de forma sérica, né? Perfeito. Então, como nós não podemos ir a fundo, até porque a maior parte dos convênios não cobrem e os pacientes julgam não ser necessário identificar essa análise. Tudo bem. Quando às vezes o médico não reforça que isso não precisa. Não precisa. Infelizmente, nós temos um ponto cego na ciência onde não é necessário você fazer isso. Tá, não é realmente necessário, é porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder opinar sobre aquilo e prefiro falar que não é preciso fazer porque eu não sei explicar ou falar para o paciente o que ele tem que fazer. Felizmente isso é
ainda é um problema de ego que rege sobre a área da saúde como um todo, né? Mas folato, vulgo conhecido ácido fólico, e aí fica uma grande dica para todos que estão assistindo esse nosso podcast. O folato ele não tem que ser dosado apenas pela mulher, o homem também. Até porque a estrutura de DNA presente no espermatozoide, para que ela se permaneça íntegra, nós precisamos de folato para fazer possíveis correções que ali podem aparecer a qualquer momento, as alterações estruturais do DNA e etc. Vitamina D, vitamina B12, a vitamina C, apesar de ver um erro muito grande na hora de fazer a coleta desse exame por conta de exposição à luz e etc. E o ferro. O ferro, inclusive, ele tem sido um ponto de estudo muito grande na fertilidade, porque aí é principalmente para a mulher. É claro que nenhum corpo humano foi criado para sobreviver à ausência do ferro. Mas quando a mulher ela entra num possível quadro gestacional com possíveis indicativos de deficiência de ferro, já está sendo anunciado de que se eu não conseguir recuperar aquele estado nutricional, o estado daquele mineral no perfil mais adequado possível, e se não ficar de olho se durante a gestação tiver a necessidade de uma reposição inclusive endovenosa, eu posso inclusive estar fazendo a anunciação da programação fetal para que ele possa ter algumas desordens a nível da neurobioquímica. Então é muito sério essas análises de vitaminas e minerais, tanto o folato, vitamina D. Tem sido inclusive mostrado que desfechos obstétricos não desejados poderiam ter correlação com baixos níveis de vitamina D. Tanto a vitamina B12 quanto o folato, eles trabalham em parcerias, não apenas para poder fazer o que a gente chama de metilação do DNA, mas também para poder reduzir os níveis de homocisteína, que hoje é considerado como um fator de trombofilia para a mulher. Ela pode vir a ter problemas vasculares, promovendo uma perda gestacional, infelizmente. Vitamina C, como eu até brinco, a vitamina C é como se fosse o segurança da festa. Você vai entrar na festa, você já dá de cara com segurança. Se acontecer alguma bagunça lá dentro da festa, segurança vai lá tentar resolver o problema. Então a vitamina C ela tem um papel de tanto a nível de sistema imunológico quanto a neutralização de radicais livres, que eu acho ela espetacular, apesar de achar que tem que ter sempre a vitamina E e o ácido alfa-lipoico juntos, mas aí já não conseguimos dosar, por exemplo, o ácido alfa-lipoico. Então essas vitaminas, para mim, elas são essenciais. Não temos como dosar de uma maneira tão adequada ou viável, financeiramente falando, que é a coenzima Q10, mas que de antemão é a vitamina da fertilidade, vamos dizer assim, conhecida hoje como um antioxidante, antigamente complexo B, mas a coenzima Q10 realmente ela tem se mostrado não só eficiente, mas como essencial para esse processo. Fantástico, fantástico, Omar. E aproveitar o gancho que a gente está falando de vitaminas e minerais, eu já vi alguns trabalhos sobre o selênio também. Então o selênio eu acredito que ele é fundamental para a saúde do homem, inclusive, se eu não me engano, nos trabalhos que eu vi, pode melhorar até a motilidade de espermatozoides, porque muita gente às vezes pensa só no selênio como imunidade, mas vitaminas e minerais vão muito além do que as pessoas imaginam, né? Concordo. Então, queria que você me falasse se é isso mesmo, o selênio também é fundamental. Perfeito, o selênio é fundamental. Os primeiros estudos com validade científica sobre a suplementação para a melhora da fertilidade masculina começaram a ser publicados em 2004. Então nós estamos falando de 21 anos de publicação sobre nutrição e fertilidade masculina. E o que foi muito estudado? Selênio, vitamina C, arginina e L-carnitina. Temos então aminoácidos / minerais que começaram a ser estudados há 20 anos atrás. E aí é muito interessante ver que a aplicação do selênio não só melhorou a motilidade, para quem não sabe, motilidade espermática é como o comportamento de movimentação do espermatozoide. Ele se chama de motilidade, nós temos motilidade A, B e C.
Então o selênio melhoraria a movimentação nível A, que é aquela que o espermatozoide não para de se locomover. Foi verificado que o selênio teria capacidade tamanha de reduzir os radicais livres, que o problema hoje do sêmen do homem é quando há uma presença grande de radicais livres. Atrapalha a motilidade espermática, faz alteração de estabilidade genômica do espermatozoide e permite a fabricação de espermatozoides com a sua anatomia. O certo falar é morfologia. Com a sua morfologia, com o seu desenho alterado. Se eu penso em radicais livres, em um mineral que tem a capacidade de produção de enzimas que tenham a possibilidade de neutralizar esses radicais livres, é o selênio. E aí entra como destaque catalase, superóxido desmutase, principalmente classe 2, para neutralização de H2O2, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. E quantas proteínas no organismo / enzimas são dependentes de selênio? Não só a tireoide, que é muito conhecido, né? As enzimas de conversão de T4, de T3, que são proteínas selênio dependentes, mas inclusive tem literaturas já mencionando o papel do selênio na ativação dessas proteínas para manutenção tecidual e de função mitocondrial. Então o selênio não pode faltar em hipótese alguma. Perfeito. E é legal a gente reforçar, porque eu não sei se você também tem percebido, eu tenho percebido que muitos planos de saúde pararam de cobrir o selênio. E aí muitos dos pacientes deixam de fazer porque o plano não cobre. Mas eu acho que é fundamental para todos, né? Mas principalmente para esse tema que a gente está falando aqui da fertilidade. Então, eu acho que é muito legal a gente reforçar isso. Omar, falando aí sobre mais estratégias para a saúde de homem e mulher, para facilitar essa fertilidade, me fala alimentos que você percebe, seja homem e mulheres, têm consumido com frequência ou acreditam que não tem problema, mas que se usados com frequência podem comprometer a fertilidade. Essa pergunta eu acho que ela é muito importante. Essa, na verdade, é uma pergunta de vestibular. Então vamos lá. Pelo incrível que pareça, o alimento que nós podemos falar já de uma maneira muito clara, que poderia estar atrapalhando a fertilidade masculina e feminina, é a carne vermelha. E aí isso começou um reboliço muito grande na literatura científica, porque o que a carne vermelha tem de tão ruim? Alguns ácidos graxos presentes na carne vermelha, assim como também, né, apesar de estar inconsistente os dados, mas os laticínios e os derivados do leite com presença ou alto teor de gordura, que também compartilham da mesma classe de gordura com a carne vermelha, poderiam não estar sendo bem vistos para a fertilidade. Omar, mas o problema é a gordura ser saturada, que são do leite integral e dos seus derivados da carne vermelha são saturados? São. Sabemos que existe uma quantidade limite, vamos dizer assim, de ingerir as gorduras saturadas a priori sem trazer grandes problemas para a nossa saúde, desde o sistema cardiovascular, inflamatório, entre outros. Mas, a depender do tipo dessa gordura saturada, que nós temos vários, tem potencial de estimular a produção de estrogênio no corpo. Então, até que ponto eu preciso ficar ingerindo alimentos que poderiam servir como matéria-prima para produzir hormônio, inclusive estradiol, levando a mulher a uma predominância estrogênica? É difícil alegar que um fator seria o suficiente para fazer isso. Mas diante de todos os fatores do nosso meio ambiente, se nós temos a elucidação que a carne vermelha poderia trazer esses problemas, então realmente é algo a tomar bastante cuidado. Segundo, não tem como falar que as gorduras saturadas ou até mesmo o próprio ômega 6 presente nesses alimentos são, de fato, gorduras que podem estimular as cascatas de inflamação no corpo. Essa inflamação é gigantesca a tal ponto de ter que evitar?
esses alimentos? Pode não ser, mas são só esses alimentos que estão inflamando o corpo? Não. Então talvez eu evitar não significa parar de comer. Evitar poderia ser uma boa? Poderia. E eu ficaria muito mais tranquilo do paciente não comer esses alimentos se de fato conseguirmos identificar que a saúde intestinal está em dia. Porque aí é onde vem os desdobramentos dos estudos. Tá bom, carne vermelha tem uma gordurinha saturada que às vezes pode favorecer a produção de estrógeno no corpo, mas tá ali sozinho, talvez comendo de forma comedida não seja o problema. Tá, mas agora vamos para a saúde intestinal? Tá. Se a saúde intestinal não estiver adequada, conseguir constatar que nós temos excesso de proteobactérias, então eu estou pegando um alimento, carne vermelha, que vai alimentar essas bactérias e produzir compostos tóxicos para o corpo. Então aí o cenário sobre a aplicação da carne vermelha na saúde está mudando mais por conta disso do que falar propriamente dito que o alimento ele tem que ser demonizado. Sem dúvida. Então a carne vermelha tem L-carnitina, não deixa de ter triptofano, tem a presença do ferro, é uma das maiores fontes de ferro, inclusive ferro M disponível. Só que se eu tenho as bactérias que se alimentam desses nutrientes, até que ponto, então, seria válido estar com a presença da carne vermelha na dieta? Perfeito, por isso que entra a parte da individualidade. Aí que as pessoas têm a mania de querer demonizar tudo, só que dependendo, tem alimentos que têm individualidades. Algumas pessoas defendem com todas as forças leite derivados, e eu sou um exemplo. Cara, para mim me faz muito mal. Então eu sou um cara que, pela minha individualidade, eu tenho que ter um controle. Sim. E por aí vai. Assim, desde 2023, tá? Principalmente para as mulheres com endometriose, com SOP e fertilidade/infertilidade, contexto geral. Mas tem saído muitos estudos sobre o consumo dos leites e seus derivados. Diante dessa visão. Então, eles falam assim, para a mulher com endometriose não é bem-vindo. Se eu tenho uma doença que ela tem uma predominância estrogênica, para quem ingerir um alimento que possa me favorecer o estrogênio, produção de estrogênio. Tudo bem, é só tirar o leite que é gordo, o derivado do leite que é gordo e ir para o magro. Tudo bem, inclusive eles mencionam isso. Se for você mulher com endometriose, quer consumir leite e derivados? Que sejam os desnatados, que sejam com baixo teor de gordura. E não é visto o problema. Tá muito difícil hoje, inclusive, eles tentarem ficar falando da caseína. Voltado para a fertilidade. Então, para a mulher com SOP, já tem sido publicado algumas literaturas que poderiam trazer benefícios os derivados do leite para as mulheres que possuem SOP. Principalmente pelos fatores antioxidantes que poderiam estar carregando esses alimentos. Então você fala, peraí, é bom ou não é bom? Tudo depende da individualidade do indivíduo. Então eu não sou de ficar recriminando. Você não pode trigo, você não pode leite, você não pode carne. Pera lá, vamos analisar. Você tem condição de digerir, metabolizar, saúde intestinal, consumo está dentro das expectativas das demandas nutricionais? Por que você não poderia comer? Exatamente. E ela vai comendo, você vai de tempo em tempo analisando os exames laboratoriais, os sinais e sintomas, tudo caminhando bem. Ou seja, aparentemente está tudo dando certo. Agora começou a alterar uma taxa, começou a se sentir mal, estufamento, flatulência, gases, diarreia. Ou seja, e isso dá mais trabalho. A gente fazer esse trabalho individualizado, mas é o melhor caminho que tem, né, Omar? Sem dúvidas, porque a conta ela chega lá na frente depois de muito tempo. Perfeito. Essa nutrição imediatista de resolver problema, de ser simplificada, de faz isso, troca por isso que está tudo certo. Não, isso não é uma nutrição individualizada. É um processo que eu sempre falo, né? Equilibra aqui para refletir ali, com o tempo isso. A pessoa vai. É um trabalho para a vida dela, não é uma coisa imediata, né? É isso. E, Omar, eu sempre gostei muito de estudar diferentes
tipos de dietas. E ao longo dos meus quase 20 anos como nutricionista, tem uma dieta que eu sou fã. Eu gosto muito e é uma das minhas bases de alimentação, que é a dieta do Mediterrâneo. Eu sou um cara apaixonado por estudar longevidade. E a gente sabe, com tudo que a gente tem comprovado, que a dieta do Mediterrâneo é uma das nossas referências para quem quer buscar longevidade. Mas eu gosto tanto dessa dieta que eu queria agora jogar bola para você falando sobre a fertilidade. O que os trabalhos científicos têm mostrado sobre a dieta do Mediterrâneo e a fertilidade. Dieta do Mediterrâneo. É a dieta para fertilidade. Não tem para onde fugir. Pois é, que legal. A dieta do Mediterrâneo e a dieta cetogênica. Ela é muito bem falada, mas pelo incrível que pareça, bem falada para as mulheres e no quesito fertilidade para os homens, não. Olha só. Justamente por conta do teor de gordura ali ingerido e as chances do aumento do estresse oxidativo por alguns quesitos, alguns circuitos que eles elucidam, que para o homem não seria tão bom. Na mulher com endometriose, na mulher com SOP, a dieta cetogênica tem sido uma das tratativas para essas doenças. Porém, quando se fala em metodologia que reina sobre saúde do homem e da mulher e fertilidade, é sem dúvidas a dieta do Mediterrâneo. Inclusive, desde 2014, já temos as publicações correlacionando a prática e a base da dieta do Mediterrâneo para com a fertilidade da mulher. Depois aplicou para o homem. 2021 tivemos 2 publicações muito importantes do Jornal de Reprodução Humana, identificando os padrões dietéticos paternos antes da concepção e analisando os padrões dietéticos maternos antes da concepção. E aí eles analisaram o estilo dietético desses indivíduos, homens e mulheres, e quais aqueles que apresentavam desfechos positivos. E foi ali colocada a dieta do Mediterrâneo, quem tinha o padrão e a base dessa dieta, realmente com os desfechos mais positivos, melhores em relação ao processo gestacional. E não só para chegar até a gestação, também citado como metodologia essencial para a manutenção da gestação saudável. Então, não é à toa, talvez pelo 8º, 9º ano consecutivo, sendo eleito o maior e melhor estilo de vida a ser adotado. Que maravilha. Agora, eu não sei você em relação à sua prática clínica. Eu ando observando muitos profissionais falando que a dieta do Mediterrâneo ela não foi desenvolvida para o brasileiro. Eu nunca tinha escutado, na realidade, essa. Nossa! Porque se fala muito em dieta do Mediterrâneo, que é o melhor estilo de vida, mas nós temos que respeitar as nossas bases Deve ser culturais. por conta da palavra Mediterrâneo. É isso. A gente muda para cá, a gente adapta para o brasileiro. Dieta saudável, fresca, a gente adapta, mas segue os princípios do Mediterrâneo, se essa é a questão, Mas né? você sabe qual que é o engraçado? Qual que é a base do alimento do Mediterrâneo? Alimentos integrais, mas é o alimento integral, íntegro, da forma que ele vem da natureza. É isso que quer dizer o integral da dieta do Mediterrâneo. Frutas, verduras, legumes, sem serem processados. É comer, gente, é comer comida. A famosa comida de verdade. Comida de verdade. Frutas, verduras e legumes. Carnes, ovos, gorduras vegetais boas, castanha, azeite, abacate. Talvez o açaí, se não for com xarope de guaraná. Verdadeiro açaí. Verdadeiro açaí. Os laticínios, preferencialmente magros. E tentar evitar doces, carnes vermelhas e ultraprocessado. E aí eu lembro que eu estava dando aula num estado do Brasil, que aí eu falei da dieta do Mediterrâneo, relacionada a ser uma dieta ser eleita para fertilidade. Mas só que esse negócio de ficar romantizando uma dieta que foi criada lá do outro lado do mundo para a nossa realidade é altamente impraticável. Aí eu falei assim, bem, aqui no Brasil, alface, cenoura, beterraba, tomate, brócolis, couve, couve-flor, rúcula, agrião, vagem, chuchu, abobrinha, pepino, palmito, rabanete, nabo, sei lá. São vegetais que comumente encontrados, não necessariamente consumidos por todos. Espécie de peixe de água salgada e de água doce,
Ah, meu amigo, eu não sei nem falar 10% da quantidade que tem. Castanhas. Acho que nós só temos todas as castanhas possíveis e imagináveis. E uma das mais poderosas do mundo. Pará, caju, ou castanha do Brasil. E só um parênteses, para quem não sabe, eu não conheço nenhum alimento com mais selênio no mundo do que a castanha do Pará. Só para manter aqui a ideia da fertilidade. Castanha do Pará / Brasil, macadâmia, nozes, baru, pistache, amêndoas, avelã. Tá, azeite, tem. Abacate, tem. Frutas. Aí eu fui falando isso, eu perguntei. Laticínios, produtos à base de laticínios, zero gordura, carne branca, ovo. Queijos curados, maturados, que inclusive têm sido bem vistos demais pela ciência. Todo mundo concordou. Não, realmente, nós temos isso. Então por que a dieta do Mediterrâneo ela não pode ser feita aqui? Sim. Aí ficou, até quem não tinha feito essa linha de raciocínio antes, ficou assim, cara, realmente faz sentido. Eu falei, não faz sentido. Nós, inclusive, conseguimos fazer talvez essa prática dietética melhor do que Ocidente, Europa, Ásia, qualquer lugar, porque a nossa variedade de alimentos integrais, comida de verdade, é gigantesca, maior que esses lugares. Sim. E aí todo mundo ficou pensando, essa pessoa que levantou e fez essa indagação, ficou quieta, ficou olhando. Então, ou seja, é uma prática talvez mais viável de ser realizada no nosso país do que qualquer outro continente pela variedade que nós temos de alimentos. Fantástico. Então é a dieta a ser feita. Pois é, então que legal saber que também, imagino que é a sua preferida. Com certeza. A minha preferida, e a gente convida que todos vocês conheçam cada vez mais esse padrão mediterrâneo que podemos usar muito bem, como o Omar explicou, super bem explicado. E seguindo a linha de raciocínio, Omar, que a ideia é essa, que a gente não tem nenhuma pergunta pronta, é um bate-papo. Vamos seguir então essa linha de raciocínio de alimentos frescos e comida de verdade. Nós temos a comprovação científica por todo mundo desse padrão ser o melhor para fertilidade, longevidade, saúde cerebral, coração, para tudo. E, em paralelo, vemos vários nutricionistas, pseudonutricionistas, blogueiros, não sei o que mais, incentivando o consumo de ultraprocessados, diet, light, zero, fit, corantes para cá, realçadores de sabor para cá, por causa das calorias, que não sei o que. Cara, o que está acontecendo, Omar? A gente precisa conversar sobre isso, porque o foco desse podcast é saúde, cara, ao máximo. E o que está acontecendo, na sua opinião, com esses... Eu não sei se eu chamo de nutricionista ou pseudo-nutricionista. Infelizmente, existe uma geração de profissionais que estão tentando reinventar a roda, tentando reinventar a forma que uma profissão, que a nutrição, funciona, para fazer pseudo-agrados. Que as pessoas comprem ideia da seguinte maneira. Camilo, hoje nós somos rodeados de industrialização e alimentos ultraprocessados, correto? Existem profissionais que acham, talvez, mais fácil eu pegar tudo isso que está sendo exposto a nós, dar uma reequilibrada e apresentar uma solução para você. E não precisa parar de comer, não precisa cortar, não precisa fazer isso. Nutrição sem escravidão, nutrição e liberdade. E as pessoas que são rodeadas disso e que podem ter sim as suas dificuldades de tentar migrar o máximo possível sua nutrição para comida de verdade, o que elas pensam? Achei o cara que está me dando a solução. Vou poder comer então um pouco de cada uma dessas coisas aqui. Que elas querem conforto, parece que é isso. Então assim, quero seguir em paz nessa ideia. Mas espera aí, espera lá. Eu entendo que nós não podemos morar numa redoma de vidro, nem todo mundo vai conseguir ter uma alimentação 100% plena, linda e maravilhosa. Tudo bem. Rasgando o verbo sem demagogia.
Mas você come besteira? Cara, como? Sabendo que faz mal, sabendo que não tem quantidade mínima e nem máxima segura daquilo e que já temos estudos comprovando o possível malefício que aquilo ali vai fazer. Uma coisa é eu me expor de vez em quando e ter medidas para poder evitar com que aquilo ali realmente me prejudique da forma que possa prejudicar. Então eu ouso falar que isso seria talvez um consumo racional. Eu não, sei lá, tem gente que não gosta de tomar refrigerante, tem gente que não gosta aguenta ficar sem o doce, tem gente que não dá conta de ficar sem o açúcar, tem gente que não dá conta de ficar sem o pão. Tá, tem como readequar esse processo, minimizar a quantidade e entender que não é comer um pouquinho do pão, um pouquinho do açúcar, um pouquinho do refrigerante, um pouquinho do docinho, um pouquinho do chocolate. Cara, isso não existe, isso não é padrão alimentar. Isso é um comfort food, é um alimento que me gera, de certa maneira, um conforto, mas que é um conforto onde eu não devia estar buscando. Então, acredito que nós podemos abrir um mérito para inúmeras coisas, inúmeras questões psicossociais, comportamentais atrás disso. Mas nosso papel é evitar o máximo possível que o paciente tenha uma alimentação inadequada, justamente adequar o máximo possível aquela refeição, aquela alimentação e nutrição, e entendendo que as famosas escapulidas vão acontecer. O indivíduo às vezes está contextualizado no âmbito social que ele não vai conseguir retirar 100%, mas se ele retirar 90%, cara, vitória, estamos bem e estamos possivelmente oferecendo uma condição de qualidade de vida melhor para aquele indivíduo. Sem dúvida. Agora vem um cara falar que só basta adequar calorias e que está tudo certo? Não, peraí. Ou seja, ele está dizendo que a nutrição é uma área de exatas. Isso. Não é uma área de saúde, é o que eles estão dizendo. Então, porque se basta só pensar em calorias e números, a nutrição não é da saúde mais? Exato. E aí nós sairíamos de uma ciência biológica para a ciência exata. Basta comer a quantidade de calorias que você precisa. E isso me indaga de uma tal maneira de que eles vendem um processo desse, é porque o seguidor talvez desses profissionais não esteja pensando se é isso que basta. Eu nem preciso mais desse cara. Eu vou no ChatGPT e falo assim: ChatGPT, eu tenho 1,70m e 82 quilos. Quantas calorias eu preciso fazer para poder emagrecer? Você precisa de 1.100 calorias. Você ainda vai lá e fala o que dos alimentos que podem ter. Tá feita a nutrição. Nem desse pseudo profissional da saúde eu preciso mais, porque ele está falando que sem dúvida as calorias é o que basta. Falar que... Essa foi muito pesada. Mas é legal, vamos colocar aqui, vamos abrir o jogo aqui para ajudar as pessoas. O objetivo é ajudar as pessoas. 100 gramas de mandioca, sei lá, 120 calorias. Um pão francês, 120 calorias. 2 fatias de pão convencional de forma, 120 calorias. Um pedaço de pizza industrializada, daquelas que você já compra pré-congelada, 120 calorias. Um hambúrguer hot pocket de não sei o que lá, não sei... Peraí. Você está saindo de um alimento, um carboidrato perfeito, bom pra caramba, com fibra, que vai ser metabolizado da forma que nós fomos criados para metabolizar comida, para chegar a um ultra, mega, super, hiper processado, só porque as calorias são as mesmas? Omar, é porque quando eu for escapulir da dieta, eu posso colocar aquele alimento num lugar desse e as calorias estão batidas. Entre bater as calorias ou não para comer esse tipo de alimento, prefiro que nem bata as calorias e coma alguma coisa que seja de verdade. A quantidade de compostos químicos que tem ali, gente, vamos assim, trabalhar com a realidade. Um pão integral contendo 20 ingredientes, um produto industrializado desse que você lê trifosfato, hexa não sei o que lá, isso nem nome de alimento é. Volta a falar uma vez ou outra e sei lá quando, vai comer? Vai. Só que não fecha. É uma conta que não fecha e
E tudo hoje é a base de calorias. Eu vi desse tempo atrás Bem, ele se diz ser nutricionista, não sei. Comparando um ovo com uma mussarela. Que isso? Porque a mussarela tem 7 gramas de proteína e o ovo tem 6. Verdade. É verdade. A quantidade de proteína de uma mussarela, a depender da gramatura dela, tem mais proteína do que um ovo. Ele acabou de fazer um comparativo de um derivado do leite que tem basicamente proteína e gordura e lactose, e era mussarela, né? Ele estava fazendo um comparativo. Falando para 600 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, eu acho, que se eu quero comer proteína, é melhor eu comer mussarela, que é mais gostoso que o ovo. Ele acabou de fazer o comparativo com o segundo alimento mais completo do mundo, que é o ovo, talvez perdendo em composição para o leite materno, com uma mussarela. É sério isso? Eu peguei ali a gramatura de proteína, falei que tem 1 grama a mais de proteína numa mussarela do que num ovo, e tornou o ovo um alimento, então, que não presta? Rebaixou, né? Rebaixou o segundo alimento mais completo do mundo. É séria essa nutrição, cara? As pessoas precisam entender assim, que a nutrição, claro, são muitos aspectos, detalhes, como você tem abordado muito bem desde o início, mas assim, se a gente for resumir de forma geral, existem 2 lados, a gente estava falando sobre isso. Tem sim um lado matemático, com toda certeza. A quantidade de acordo com o gênero, peso, altura, nível de atividade física e por aí vai, mas existe uma qualidade que é o outro lado. Vamos dar um exemplo de um carro, por exemplo. A gente pode colocar gasolina no mesmo nível em 2 carros, mas até aí não quer dizer que está igual. Porque se um tiver uma gasolina adequada para aquele carro e o outro uma gasolina batizada, o nível pode estar igual, mas vai dar muito mais problema nesse lado. Com certeza. É isso que as pessoas precisam começar a entender. E falando sobre fertilidade, eu acho que não só esse incentivo que algumas pessoas fazem para a alimentação mais processada e química, o quanto isso compromete a fertilidade de homens e mulheres. Omar, a gente já tem trabalhos, ou na sua experiência, isso de fato acontece, esse comprometimento? Olha só que interessante. Quando nós falamos de estudo científico hoje, Camilo, eu tenho falado muito isso em quase, todas as aulas que eu tenho ministrado. Nós não podemos ter um tampão de cavalo, olhar só para frente na seguinte questão: eu preciso comprovar e embasar a minha ação profissional num artigo científico que envolva estudos em seres humanos, mulheres de 35 a 39 anos que têm um problema de infertilidade, que vão receber a suplementação de tais e tais antioxidantes e que vai ser analisado aquilo ali por 4 a 6 meses a 1 ano e ir lá retirar um pedaço do ovário da mulher para poder ir lá no microscópio e garantir a melhora da qualidade do óvulo. Não vai acontecer. E não só em relação à fertilidade, mas em 200 milhões de áreas de estudo do ser humano. O que eu preciso entender? Se uma alimentação rica em ultraprocessados gera desbiose intestinal, e ainda faço um detalhe, essa galera que fica vendendo essas nutrições totalmente sem fundamento, são justamente os profissionais que, quando tem palestras na área da saúde intestinal, tá tudo lá sentadinho na primeira fileira. Não sei em que momento que ele vai colocar em prática isso na saúde. Depois de prejudicar você, eu acho que ele vai tentar consertar. E aí, se eu sei que me gera um quadro de desbiose, um desequilíbrio entre as bactérias intestinais, eu estou fazendo um processo inflamatório. Um processo inflamatório a nível intestinal, pensando no eixo intestino-cérebro, eu vou começar a ter uma liberação de mediadores inflamatórios que vai me começar a gerar uma carga de estresse naquele organismo. Vou ter aumento da insulina, vou ter aumento da leptina, que é uma desregulação metabólica absurda, vou começar a ter uma redução da produção de adiponectinas, inflamo o tecido adiposo, vou fazer mais expressão de PPRAY do que PPR-gama, vou começar a ter uma possível redução de biogênese mitocondrial, vou começar a fazer a mitocôndria possivelmente entrar em disfunção. Processo inflamatório se tornando crônico, eu faço fissão mitocondrial. Então eu peguei uma mitocôndria altamente funcional,
fiz com que ela ficasse em pedaços, em mitocôndrias menores e disfuncionais, não produzindo energia de maneira adequada, empanturrando o corpo de radicais livres. Eu precisei realmente esperar um estudo para poder provar que a alimentação de ultraprocessados atrapalha a fertilidade? Antes de falar em fertilidade, até para que nós a tenhamos, a gente tem que falar de longevidade. Sem dúvida. Então, se eu sei que o alimento me prejudica e o profissional que estuda começar a fazer as correlações bioquímicas e fisiológicas, eu já sei que aquilo ali vai afetar a fertilidade de qualquer forma. O que nós temos hoje de publicação? Omar, vamos falar, vai na íntegra agora. Dieta, padrões alimentares e infertilidade. Dieta ocidental. Inclusive, literaturas comparando indivíduos que tinham como padrão alimentar a dieta ocidental e indivíduos que tinham como padrão a dieta do Mediterrâneo. Comida de verdade versus ultraprocessados. Omar, essas pessoas que tinham o padrão de dieta do Mediterrâneo não consumiam ultraprocessados? Consumia, uma vez por semana. Dieta ocidental, eu tinha presença de carboidratos simples, açúcares e embutidos 3 vezes no mínimo por semana. Desfechos em relação à fertilidade. Quem seguiu a dieta do Mediterrâneo. Quem equilibrou mais o organismo. Simples. E não se trata apenas de comer comida de verdade. Aí foi onde o Camilo falou uma coisa extremamente brilhante. Qualidade. A dieta do Mediterrâneo tem uma qualidade melhor do que a da ocidental, porque tem mais comida de verdade? Sim. Só que nós temos compostos fenólicos. Os tão conhecidos polifenóis, que estão eleitos os maiores antioxidantes com maior nível de comprovação científica para a saúde do ser humano. É o que a dieta do Mediterrâneo tem em grande quantidade, comparada à dieta do Ocidente, que mal consegue adequar a quantidade de vitaminas e minerais. Tá vendo como que a qualidade importa além das calorias? Sem dúvida. Sem dúvida, Omar. Poxa, muito legal esse tema aqui para as pessoas entenderem. E eu também só queria reforçar para o público, já que quem mais assiste ao público, né? A gente não está dizendo que não pode consumir uma coisa processada. O grande segredo, eu acho que é muito simples, Omar. O que faz o resultado não são as exceções. O que faz o resultado é a constância, é a frequência. Então, se a pessoa tiver uma alimentação mais fresca, saudável, equilibrada, e de vez em quando, final de semana, uma festa, um evento, ou enfim, o momento que precisar, comer uma besteirinha, uma coisa diferente, cara, não são essas exceções que vão determinar o sucesso da qualidade de vida. Então, a gente não precisa ser radical a esse ponto, né? E, Omar, falando ainda sobre esse tema de fertilidade, tem uma coisa também que a gente não falou, que é a parte hormonal. Eu imagino que quando os pacientes vão ao seu consultório e você vai analisar sinais, sintomas, exames laboratoriais, existem hormônios ali para você analisar. Quais são as alterações que mais comprometem as mulheres engravidarem, para que elas já fiquem antenadas? Verdadeiramente falando, tá, no meu ponto de vista e experiência, é o déficit de progesterona. O que nós temos hoje, inclusive com alguns guidelines, tá, dos maiores jornais relacionados à reprodução humana, é uma indicação de fazer a coleta dos hormônios femininos. É errado falar femininos, porque o homem e a mulher todos produzem os mesmos hormônios, só em doses distintas, quantidades distintas. Então, é falado que a mulher deve coletar FSH, LH, estradiol no terceiro dia do ciclo menstrual. Valendo lembrar que o terceiro dia do ciclo menstrual é o terceiro dia em fluxo de menstruação. Tem mulheres que acham que a menstruação começa quando começa a vir aquela borrinha. Não. Fluxo menstrual D1, primeiro dia do ciclo menstrual dela. E ciclo menstrual não é o período só que ela fica em menstruação. É o ciclo do primeiro dia de menstruação ao primeiro dia do ciclo de menstruação seguinte. E muitas mulheres acabam coletando a progesterona no terceiro dia do ciclo menstrual.
não tem validade coletar a progesterona nesse período para afirmar que essa produção ela vai estar perfeita durante o ciclo como um todo. Uhum. O FSH, o LH estradiol, me traz, inclusive, a noção de como está a reserva ovariana daquela mulher, se ela vai ter premissas para que esses hormônios recrutem os folículos e eles venham a crescer. Uhum. Eu consigo ter a base da análise desses 3 hormônios aí. Só que a progesterona é um hormônio liberado em fase lútea. Uhum. Então, se pensar num ciclo menstrual de 28 dias, essa progesterona ela vai estar otimizada entre o 18º e o 22º dia do ciclo menstrual dessa mulher. E a progesterona ela é o hormônio que faz a finalização do espessamento do endométrio da mulher, onde possivelmente um embrião vai, vulgarmente falando, grudar e desenvolver. Se eu não tiver progesterona o suficiente, eu não consigo fazer um espessamento adequado e essa gestação ela não vai conseguir ser bem sucedida. Inclusive a mulher podendo chegar a engravidar e nas próximas 4 semanas, 5 semanas ocorrer um possível sangramento e aborto. Uhum. Então eu percebo que a análise da progesterona ela tem sido feita de uma maneira muito equivocada, fora do período menstrual correto, e a mulher engravidando e vindo a perder uma gestação porque esse hormônio não foi analisado no momento correto. O homem, a baixa de testosterona, e eu estou falando baixa de testosterona porque temos que tomar cuidado ao afirmar que é uma baixa produção, como se tivesse um problema inserido do homem não está dando conta de produzir testosterona. A testosterona ela é importantíssima na formação do gameta. Então, o espermatozoide ele tem algumas fases de desenvolvimento que envolvem mitose e meiose. Então, ele sai de espermatídeos para espermatócitos para chegar à fase de espermatozoide e desenvolver. Todo o processo inicial dessa clivagem de espermatídeos, as suas subclasses, até chegar o espermatócito, até desenvolver, ele precisa da testosterona agindo nesse processo. Então, os déficits que hoje nós encontramos de testosterona no homem poderiam estar correlacionados com uma má formação espermática. Então, nós precisamos ter níveis adequados de testosterona. Então, nós temos guidelines, inclusive publicados já esse ano, sobre um nível adequado de testosterona para garantir justamente que as funções biológicas e fisiológicas aconteçam de forma adequada. E não é que virou uma endemia ou pandemia, mas a testosterona do homem realmente tem cada vez mais sido suprimida. É o termo que eu gosto de utilizar, por conta principalmente de estilo de vida ou associado a possíveis utilizações de anabolizantes em algum momento da vida. E é impressionante, eu não trabalho especificamente com essa parte de fertilidade, claro que recebo um outro cliente, mas não é o meu foco de trabalho. E o que eu vejo cada vez mais de homens com uma testosterona baixa, e quando eu digo baixa, eu não me prendo àqueles valores tradicionais, né, de referência, que a gente pode dizer, chamar como se fosse a curva de Gauss. A maior parte da população, incluindo pessoas doentes e não doentes, não quer dizer que é porque está dentro daquela faixa que são os níveis ótimos. Perfeito. Então a gente tem que ter um esforço, nós profissionais, estudarmos a parte para descobrir o que a ciência mostra, o que de fato é eficiência, excelência. Então hoje eu tenho visto muitos homens com essa testosterona baixa e muitas vezes não só por erros de nutrição, mas é o que você falou, os pilares. Sono, que parece que cada vez mais está indo por água abaixo, e não só homens, mulheres, estresse, esse mundo tão eletrônico, as pessoas cada vez mais viciadas. Então, eu acho que o trabalho, né, como você está dizendo, para a saúde e para a fertilidade, engloba nutrição e outros pilares, né, Omar? Outros pilares. Agora, focando ainda um pouco nessa parte hormonal, eu vou falar da testosterona não para os homens, para as mulheres. Hoje a gente vê muitas mulheres com fins de performance no esporte, fins estéticos, fazendo uma reposição de testosterona. Até aí parece que tudo bem, mas quando a gente analisa nos exames, essa reposição levando a níveis muito acima do que deveria.
Ou é porque foi um chip, ou porque, enfim, não foi da forma bem aplicada pelo médico, mas qual é a consequência desse aumento mais alto do que deveria de testosterona livre ou total em mulheres que fazem uso para fertilidade? Não só agora, mas até a longo prazo. A longo prazo. Não existe um consenso do quanto tempo a mulher usando testosterona ou qualquer outro tipo de hormônio poderia ser impactada quanto ao quesito fertilidade. Então, eu acho que hoje a coisa que eu mais detesto é o profissional da saúde que está fazendo o acompanhamento de uma paciente que quer utilizar hormônio, principalmente para finalidade estética, não seja orientada quanto à sua fertilidade, porque 99,8% das mulheres que chegam ao meu consultório que fizeram utilização hormonal, eu pergunto, te orientaram sobre o possível impacto na sua fertilidade? Não. Nunca me falaram nada disso. Peraí, como assim? Você está fazendo utilização hormonal em idade reprodutiva, principalmente para uma finalidade estética, e não te avisaram que você poderia ter um certo prejuízo sobre a sua fertilidade? Não me avisaram. Impressionante. Não tenho nada contra quem quer utilizar hormônios. A ideia aqui não é essa. A ideia é por que isso não está sendo alertado para as pessoas, para as mulheres. Porque se for alertado, ela não vai querer mais usar, e o tratamento vai por água abaixo. Tratamento? Como é que é tratamento, sendo que eu estou colocando o paciente numa condição do qual ele não está ciente e que está levando prejuízos à saúde? Peraí. Então, assim, eu acho que é uma moeda de troca. Ei, você sabe que pode interferir negativamente na sua fertilidade? Sei, mas mesmo assim eu quero usar. Tudo bem, você está ciente, beleza. E muitas vezes depois se arrepende. Depois se arrepende. E aquela que utiliza e não sabe? Então, assim, primeiro, infelizmente nós temos um grande gap, tá? Aí de outro ponto cego no meu ponto de vista sobre a prática clínica. Eu não conheço literatura que fala: você, mulher, que utilizar testosterona por até 6 meses, mantendo ela nesse nível, terá a menor chance de ter impacto sobre a fertilidade. Desculpa. Não tem. E provavelmente não vai ter esse tipo de estudo. Se eu faço uso de um hormônio de fora do meu corpo exógeno, o meu eixo hormonal ele é bloqueado. Então, os hormônios que vão estimular o crescimento do folículo, recrutar aquele folículo, os hormônios que vão permitir com que a reserva ovariana cresça, vão ser quase que anulados diante da utilização do hormônio. Então, temos um grande problema à vista, né? Não só para testosterona, outros derivados de testosterona, de progestágenos, enfim, que podem permitir realmente que a mulher tenha dificuldades no processo de fertilidade. Realmente, o uso desses hormônios para finalidades estéticas, principalmente esses hormônios ultrapassando os valores de referência, que tem que realmente ficar muito bem explicada essa parte. Dentro do valor de referência há um intervalo de referência, que são possíveis valores em números referentes a determinados exames que poderiam indicar que nós estamos bem dentro daquele valor, ou mais para cima, ou no meio, ou para baixo, enfim. Além de reduzir, né, a ação do FSH e do LH, que são hormônios imprescindíveis para a nossa produção de hormônios sexuais, eu poderia comprometer também a conversão hormonal que a mulher faz dentro do ovário ao estar utilizando um andrógeno, que inclusive é uma premissa da alteração do comportamento hormonal que a mulher com a síndrome dos ovários policísticos também possui. Então, tem que ser muito bem avaliado, sendo utilizado o hormônio com um profissional. Existem técnicas, Camilo, da mulher utilizar testosterona para melhorar a esteroidogênese, a produção de estradiol no ovário. E normalmente vejo muitos protocolos de médicos usando a própria testosterona, quanto utilizando, por exemplo, o DEA para essa finalidade, que vai aumentar a testosterona também. Então, olha que interessante.
a interface entre o momento em que utilizar e a quantidade que eu utilizar de um hormônio que poderia comprometer minha fertilidade, mas que também é utilizado em técnicas para melhorar a fertilidade. Perfeito, fantástico. E eu queria dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho muito interessante sobre a testosterona, para seguir o fio da meada. Não só o estilo de vida como um todo, o exercício, cara, é impressionante, porque eu fiz cirurgia nos meus 2 joelhos, Omar, em dezembro. Eu fui atleta, joguei tênis, você sabe da minha história. Sim. E fiquei com algumas lesões e querendo continuar jogando meu tênisinho, uma das possibilidades seria uma cirurgia. Então, como eu sofri um pouco com essa lesão no joelho, eu fiquei uma época, há anos atrás, muito tempo sem conseguir malhar a perna. Fui fazer um trabalho lá no Saara de reabilitação e, cara, foi incrível como a minha testosterona, só por não estar malhando perna, despencou. Eu nunca esqueci, Omar, ela foi para 250. Eu falei, cara, eu tô dormindo normal, tô me alimentando da mesma forma, tô malhando o braço, mas ela caiu. Quando minha perna, meus joelhos melhoraram mais, eu voltei a malhar, claro, dei um intervalo de alguns meses, cara, ela passou de 500. Então, a gente tem trabalhos mostrando que musculação e membros inferiores, grupos musculares maiores, colaboram para essa produção natural da testosterona. Então, fica a dica para os homens que querem ter filhos, malhem perna, treinem perna, treinem firme para ter uma bela testosterona. E agora vamos falar de uma outra parte que é... Eu também não queria esquecer de falar de uma coisa aqui, que a gente estava falando dos pseudonutricionistas e é uma coisa que às vezes eu fico agoniado. Você já viu que um incentivo assim, de forma liberada praticamente de doce de leite, que se fala tanto. Cara, eu já recebi pelo menos umas 3 pacientes que chegaram de um nutricionista, ou pseudonutricionista, cara, com síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, hemoglobina glicada alta e tomando todo dia uma colher cheia de doce de leite porque viu que o nutricionista passou e viu na rede social vários confirmando, cara. E a individualidade, gente, isso aqui vai atrapalhar muito as características que ela tem. Então, é isso mesmo, né, Omar? Dependendo, o que você acha? Você pensa Sim. como eu? Penso, porque o que acontece? Vamos lá, novamente. Eu escutei uma frase de um mega cientista, tá? Talvez um dos mais respeitados do mundo, se não o mais respeitado do mundo, na área da saúde intestinal. Todo ser humano possui disbiose ou permeabilidade intestinal até que se prove o contrário. E ele é o mais respeitado da área. Então não tem como eu argumentar contra um cara que só estuda intestino e que foi o responsável pela publicação dos artigos mais importantes do mundo e escreveu os livros mais importantes do mundo sobre a saúde intestinal. Tá, mas o que tem a ver saúde intestinal com doce de leite? Se eu tenho uma saúde intestinal que ela é prejudicada, falei anteriormente, alguns minutos atrás, que existe toda uma mudança metabólica no meu corpo. Partindo inclusive do pressuposto da alteração dos níveis de insulina. Qual é o indivíduo hoje que tem essa insulina, esse metabolismo do açúcar de maneira adequada? É difícil achar de primeira quem esteja com bons níveis referente aos exames que falam dessa metabolização. E aquele que não está com esses marcadores adequados, nós conseguimos ajustar e que às vezes leva um determinado tempo. Por que tem que seguir dica de blogueiro ou pseudo-profissional falando que doce de leite é um bom pré-treino? Ou pós-treino, ou pré-treino, ou seja lá o que for. Amigos, caros colegas, eu como doce de leite. Estou assumindo aqui. Nossa senhora, mas esse trem é bom demais. Só que é especificamente em alguma preparação em algum momento. Tanto eu falei, o Camilo reiterou e nós vamos falar agora aqui de novo. Sem redoma de vidro, sem falar que não pode ter contato com esses alimentos, não é isso que nós queremos dizer para vocês. Mas
a ideia de não normalizar o consumo desse tipo de produto. Eu acho que a problemática toda está aí. Exatamente. Produto que é basicamente açúcar, é uma concentração de açúcar muito grande. Beleza, Omar, eu preciso de açúcar antes da atividade física. Tudo bem. Você precisa uma boa fonte de açúcar antes da atividade física, um bom carboidrato que vai ser transformado em açúcar, até para ser liberado durante a atividade física de forma correta. E não um mudaréu de açúcar branco, que nem branco o açúcar é da forma que vem da natureza. Ele é da cor da rapadura, inclusive. De um alimento que ainda vai ser caramelizado. Novamente, para quem não sabe, o corante caramelo 4, tão cancerígeno distribuído em vários refrigerantes, até em whey protein, que eu acho isso um pecado, é eu pegar o açúcar, colocar ele numa exposição à temperatura, deixar ele derreter e caramelizar. Eu estou oxidando um pseudonutriente, /alimento, a se transformar em algo por conta de uma reação química, de que não é nem alimento, é um composto químico. E eu pegar esse composto químico, botar no alimento, etc. E, infelizmente, a caramelização do leite condensado em doce de leite está presente isso também. Como eu posso afirmar e falar que isso é normal estar todos os dias na dieta? Só porque tem a mesma caloria uma colher de sopa cheia de doce de leite do que, sei lá, uma banana? Então esse meio de campo da novidade dessa nutrição, eu tô fora. Eu não compro essa ideia. Não, é complicado e tá crescendo cada vez mais. E quem fala isso, inclusive, não para de crescer em rede social, que complica ainda mais pra gente que estuda pra caramba pra levar ao máximo de saúde as pessoas, né? E é aquilo que eu quero reforçar para as pessoas. Lembre que existe uma matemática, uma qualidade, e na dúvida eu iria focar na qualidade. Tem até, falando sobre essas pessoas que aparecem em rede social, tem um rapaz que já me mandaram os vídeos algumas vezes e eu gostei do que eu vi ali. E ele tem uma frase que ele fala, muito interessante, não sei se você já viu. Ele fala, na dúvida, dobre as frutas. Você já viu? Não, que legal. Quem conhecer ele, marca a gente aí para chegar até ele, porque eu acho que é um cara que está crescendo aí em rede social e focando muito em qualidade com embasamento científico. Então é um cara que quando tiver oportunidade eu quero trazer aqui, se ele topar, para a gente bater um papo forte sobre qualidade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Omar, a gente está se encaminhando para a reta final aí do podcast, então eu vou soltar as últimas perguntas aqui enquanto a gente ainda tem um pequeno tempo. E uma coisa que eu acho que o público gosta muito de falar é suplementação. Eu tenho certeza, porque meus pacientes gostam, meus familiares, meus amigos, então eu não poderia deixar de falar sobre suplementação. Então me fala aí, falando com foco em fertilidade, que como a gente está detalhando aqui, vai ajudar para a saúde, com certeza. Mas vamos focar em fertilidade. Me fala aí pelo menos uns 5 ou alguns dos suplementos que você mais gosta de trabalhar com os tentantes, eu posso dizer assim? Perfeito. Não abro mão. Coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, catequinas ou extrato de chá verde e, sem dúvidas nenhuma, sou apaixonado demais pelo resveratrol. Fantástico. Então nós temos 3 barras nutrientes antioxidantes e 2 compostos fenólicos, um flavonoide e outro um polifenol, que tem um poder de reequilibrar o metabolismo humano e realmente reduzir o estresse oxidativo, né? O estresse gerado pelos radicais livres. Fantástico. Pode faltar estes, não. Que legal. Então, geralmente, isso tanto para os homens que querem engravidar, como para as mulheres que querem o casal ali, você trabalha para ambos, né? Para ambos. Existem algumas peculiaridades, né? Então, no homem, a arginina ela é muito bem empregada para a melhora da fertilidade, principalmente na motilidade espermática. A L-carnitina, tem estudos que eu acho interessante. A L-carnitina é durante muito tempo utilizada na finalidade termogênica. Para a fertilidade masculina, homens que fizeram uso de L-carnitina e homens que não utilizaram L-carnitina. Análises antes e depois da suplementação, o famoso duplo cego, e recentemente fizeram um triplo cego e fizeram análise espermática de ambos os grupos.
novamente, desde 20 anos atrás, comprovando mais uma vez que a L-carnitina ela consegue ter a funcionalidade na parte espermática, sem entrar no mérito de perda de gordura. Então, nos homens, a astaxantina vem ganhando cena para melhora da qualidade espermática. Já nas mulheres, não se fala da astaxantina, mesmo sabendo que é um potencial antioxidante de qualquer jeito. A L-carnitina não é falada, a arginina não é falada. Então, a base das vitaminas, minerais e antioxidantes é a mesma. Porém, na ponta, vem tendo algumas diferenças específicas entre o público feminino e masculino. Que maravilha. Bom, assim, nós dois temos uma base de formação muito parecida, né? Então, quanto mais nós estudamos, a gente sabe que uma linha mais natural é melhor. Então, falando em fitoterapia, que podemos chamar de suplementos também, né? Tem alguns que você tem visto na literatura que pode ser interessante para o casal ou que na sua própria prática clínica está sendo muito bacana? Temos. Dos mais conhecidos, a famosa cúrcuma, o chá verde, o resveratrol e o hidroxitirosol, provenientes da azeitona, também presentes no azeite. Esses 4 estão chamando a atenção da literatura como um todo para melhorar a qualidade tecidual ovariana ou testicular. A quercetina presente, casca de cebola, na casca da maçã, tem ganhado também notoriedade. No homem, ainda nós temos estudos mostrando o Tribulus terrestris, não como agente para aumento de testosterona, mas como para melhora do perfil espermático. Aí entra também a maca peruana. O que eu costumo falar da maca? Tem a possibilidade do aumento da libido, mas não se comprova o aumento da testosterona. De forma extremamente elucidatória em artigos científicos. O Tribulus terrestris, ainda que durante muito tempo foi estudado sobre essa questão de aumentar a testosterona, de não aumentar, e que existem muitos artigos falando mal e outros falando bem, na prática clínica eu já me deparei com pacientes que suplementaram Tribulus terrestris e tiveram um aumento vertiginoso da testosterona. Então, não pensando no aumento da testosterona, mas quem sabe aquele indivíduo ter uma resposta positiva, nós temos uma melhora da parte espermática. Tá? Mulheres, a depender da condição hormonal, nós temos Vitex agnus castus, que pode ajudar a melhorar o equilíbrio entre os hormônios estradiol e progesterona, mais estradiol, e a mexicano, melhor estradiol, Angélica sinensis, asparagus, racemoso, polígono multiflorum, que inclusive é o gooseberry, todos eles apresentam literaturas suficientes para poder mostrar que poderiam favorecer a fertilidade. Fantástico. Aí é a hora de utilizar a depender da condição do paciente. Perfeito. E para ficar claro, né, Omar, para o nosso público aqui que está assistindo, gente, não adianta vocês juntarem as economias e comprar todos esses suplementos que o Omar falou se não corrigir a base. Isso aí tudo eu falo para os pacientes, para os amigos, que é a cereja do bolo. Mas assim, o que vem abaixo da cereja do bolo? A base. Dieta e estilo de vida. É isso. Eu tenho casos, eu não sei se já aconteceu com você, de chegar em consultório, na primeira consulta, o paciente chega com uma bolsinha, Omar. E aí ele fala, eu quero muito te mostrar os suplementos que eu estou tomando, que eu comprei. Vai tirando e eu falo, rapaz, isso foi caro, cara, porque tem muita coisa. E aí, cara, o que eu falo? Eu falo, cara, calma, eu quero entender primeiro a sua base. Porque, cara, se você não estiver se alimentando bem, não vai estar. Porque ele foi lá porque não está tendo resultado. Se ele estivesse tomando tudo aquilo, estivesse evoluindo como ele quer, ele não ia para lá. Ele não ia para lá. Então, primeiro a gente tem que ver como é que tá essa alimentação, o sono, o exercício, o emocional e por aí vai, porque senão não vai adiantar nada. Então, não adianta vocês tomarem esses suplementos e não corrigirem a base. Isso é atalho. Isso é o mais importante. Não adianta. Para a gente fechar, eu tenho uma última pergunta. Acho que a gente tem mais
o último momento aqui de pergunta. Omar, quanto mais a gente estuda, a gente vê que existe uma saúde integrativa. Certo. A gente está falando aqui sono, exercício, Perfeito. emocional, nutrição, mas eu já vi trabalhos e em congressos que nós dois estávamos juntos falando sobre cosmética e os seus químicos ali presentes, passando pela membrana, pelos poros e fazendo alterações que a longo prazo pode comprometer fertilidade. Perfeito. Você fala sobre isso também em consultório ou é algo que você tenta deixar mais para o dermatologista? Não. O que eu poderia orientar, eu não prescrevo marca, eu não indico marca, mas o meu dever é falar: procurem dermocosméticos ou qualquer tipo de produto para o autocuidado que seja livre de compostos como fitalatos, parabenos, bisfenol ou qualquer outra coisa do tipo. Petrolatos. Normalmente, produtos que são isentos desses compostos são os veganos. Não significa que todo produto vegano é isento desses compostos. É importante deixar isso bem em evidência. Omar, realmente esses produtos fazem mal? Sim, comprovado cientificamente. Todos esses compostos, eles imitam o estrogênio. Então, nós o conhecemos como xenobióticos. São compostos químicos que, ao entrar em contato com o corpo humano, começam a ter atividade biológica. Não, peraí. Um composto químico que, quando entra no meu corpo, começa a se comportar como algo que o meu corpo produz? É isso. Então, todos esses compostos presentes em dermocosméticos, garrafas de plástico, tintas, esmalte, entre outros, possuem os compostos que vão imitar o seu estrogênio. O hormônio não pode ser considerado feminino porque homem e mulher produzem. Só que quando esses compostos que imitam o estrogênio começam a se acumular no corpo, nós entramos num quadro de predominância estrogênica. O meu corpo começa a entender que eu tenho muito estrogênio e ele tem a capacidade de se ligar num receptor do estrogênio e fazer o efeito dele. E aí é onde vem cada vez mais mulheres jovens tendo endometriose, síndrome dos ovários policísticos, lipedema, que vem crescendo bastante, porque também avançaram seus estudos, mas a predominância estrogênica que o meio ambiente tem nos colocado tem permitido isso. Já foi identificado endometriose fetal. Temos hoje a gravidade da endometriose indo para tecidos cada vez mais distantes do aparelho reprodutor, pulmão, olho, nariz, recentemente já citado em literatura, descoberto endometriose no cérebro. Peraí, o que está acontecendo? E no homem, esses compostos poderiam atrapalhar realmente os níveis de testosterona, o maior acúmulo de gordura na região abdominal, que vai expressar ainda mais um aumento do estradiol no corpo. E se essa exposição começar de uma maneira muito veemente desde a gestação, há a possibilidade da programação daquele feto, quando na sua fase de adolescência tem um atraso na puberdade e perdeu uma janela muito importante no tempo do desenvolvimento do testículo, tornando possivelmente ele um homem infértil na sua fase reprodutiva. Sensacional, Mar. Sensacional, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito aí com esse grande profissional que eu gosto muito, como amigo, como profissional, admiro bastante. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, por um motivo simples. Quanto mais pessoas receberem esse vídeo, essas informações, são mais pessoas que vocês vão ajudar a buscar mais qualidade de vida, saúde, longevidade, fertilidade, né, Omar? Com certeza. Então compartilhem o máximo que vocês puderem, até porque esse é um podcast relativamente novo e a gente quer crescer muito para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Omar, queria agradecer demais, cara, pela sua presença de coração, por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é super corrida. E a gente tem aqui o hábito de, para encerrar, que você, o entrevistado, fale aqui para a câmera, deixe uma mensagem, no caso aqui, focado para os papais, mamães, Sim. que sonham
com esse tão esperado filho, filha. Deixa uma mensagem especial para eles, para a gente poder finalizar com chave de ouro esse podcast. Brian, agradecendo inicialmente a oportunidade de estar aqui, de ter recebido esse convite. Fiquei muito feliz quando você falou comigo. E eu tenho certeza que você tem o mesmo propósito do que eu dentro da nutrição, que é levar conhecimento, simultaneamente saúde. Nós podemos tratar, nós podemos curar as pessoas através dessa ciência que é maravilhosa. E nada melhor do que, num bate-papo de 1h30, trazer muita informação e conhecimento para todos que vão estar assistindo. A mensagem que eu deixo para os possíveis futuros papais e mamães. Inclusive, a minha esposa está ali no cantinho, sentada, estamos grávidos. Maria Luísa está para poder chegar, está de 8 meses. Eu estava infértil após a pandemia. A minha esposa tem alguns parâmetros também que poderiam remeter à infertilidade, mas inclusive eu atribuo muito mais a infertilidade às alterações que eu obtive depois de ter contraído a doença da Covid-19. Hoje já é constatado que ela pode levar de fato à infertilidade masculina. Acreditei no poder da nutrição, da suplementação, da alimentação, do estilo de vida para poder reaver esse processo, e realmente aconteceu. Tive a ajuda sim de fármacos, de medicamentos que são indicados para isso também, e garanto que vale todo o esforço para que vocês consigam testemunhar, provar e viver o maior amor do mundo, que é ter um filho. É um momento onde nós estamos abrindo mão da nossa condição do viver só para nós, para poder passar a viver para outra pessoa também. Então não desistam da caminhada. Muitas vezes é árdua, muitas vezes é cansativa, porque são muitos exames. Mais para o lado feminino, o masculino nem tanto, mas o lado feminino é desgastante, é muito desgastante. Tanto eu e minha esposa trabalhamos na área da fertilidade, como foi falado no início do vídeo, e nós temos um protocolo de rastreamento de exames que são realizados, que nós sabemos que é cansativo porque nós também passamos por isso. Mas que haja fé, e que no final tudo vai ser feito à vontade de Deus. Sou cristão, não nego e sempre falo isso. A vontade de Deus não é a nossa vontade, o nosso desejo não é o desejo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, respeitar o momento de preparação, mas tendo a fé de que no final vai ser feita a melhor vontade que é de Deus, eu acho que é um dos maiores aprendizados, inclusive, que eu também pude ter na minha vida, na minha caminhada como ser humano. Procure um bom profissional que seja atualizado, que venda o que é ciência, o que é saúde, o que é medicina, o que é nutrição de verdade. Camilo falou uma coisa muito importante sobre suplementos, e que infelizmente eu vejo cada vez mais a crescente de sites vendendo suplementos, moléculas, antioxidantes, aquela coisa toda, falando que você vai engravidar. Cuidado. Suplementação é a cereja do bolo. Primeiro tem que ter uma base que dê suporte para que o suplemento seja suplemento de verdade. Então cuidado em não acreditar nas falsas promessas, porque estamos lidando de sonho, lidando numa área que envolve um sonho muito grande. Contem comigo, contem com o Camilo. Estou totalmente disposto nas redes sociais a ajudar, a responder. Acontece muito isso. E espero que através de tudo que foi falado aqui hoje, vocês possam conseguir munir de conhecimento para chegar, quem sabe, como nós falamos, ao tão sonhado positivo. Que maravilha, que excelente fechamento. Omar, deixa o seu Instagram, como é que as pessoas te encontram para saber mais sobre seu conteúdo, suas valiosas informações. Show! Meu Instagram é @OmarNutri. Estamos num propósito de postar conteúdo todos os dias, então todos os dias tem um vídeo. Rapaz, que fantástico, hein? Então todos os dias tem um vídeo, tirando os stories, mas todo dia é postado um vídeo novo sobre conteúdos muito focados em fertilidade, nutrição esportiva também. No YouTube, o meu canal é o Omar Nutricionista, vamos dizer assim, comecei recentemente o canal, mas nós já temos aproximadamente uns 10 a 12 vídeos com conteúdo técnico numa linguagem simples,
a respeito de suplementação, exame, fertilidade, a área da nutrição e medicina como um todo. E o meu site, que é www.almarnutri.com. Caso queira ter contato direto comigo, tirar dúvidas, falar alguma coisa, é no Instagram, sou eu mesmo que respondo no Instagram, então às vezes eu respondo no mesmo dia. Mas às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre vai ter uma resposta. Sou eu mesmo que estará falando com vocês lá. Maravilha, pessoal. Acho que a gente fechou com chave de ouro aqui. E mais uma vez reforçar, compartilhem o máximo esse vídeo. Sigam o Que Saúde é Essa podcast, Instagram, YouTube. Ajude esse projeto, eu vou chamar, a crescer para ajudar a sua saúde e a de máximo de pessoas possíveis. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e aguardem os próximos episódios que vamos tentar trazer profissionais tão grandes como o Omar aqui. Vai ser muito legal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.